Conjunto de regras e procedimentos lógicos pré-estabelecidos que levam a uma definida solução de problemas, tendo um número finito de etapas. O vídeo que passa na tela é um exemplo disso. O matemático Alan Turing nasceu em Londres. Excêntrico desde pequeno, andava de bicicleta com máscaras de gás por causa da sua alergia ao pólen. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing foi recrutado para decifrar mensagens alemãs que eram impossíveis de decodificar. Criou uma máquina que conseguiu esta façanha e salvou milhões de vidas. Ele também foi o criador do primeiro algoritmo para um jogo de xadrez no computador e de um teste para determinar se uma máquina é capaz de pensar sozinha. Apesar de Turing ter criado a máquina de Turing em 1936, a massificação da realidade virtual só se tornou possível em 1990. Um ano antes da máquina de Turing, a literatura trouxe pela primeira vez o conceito de realidade virtual, com o escritor Stanley Weinbaum, em 1935. Esse dispositivo seria uma espécie de óculos que faria com que todos os sentidos fossem transportados a uma realidade paralela. A NASA foi uma das primeiras empresas que viu potencial na realidade virtual, tanto que incluem até hoje no treinamento dos subordinados, seja em tiro em primeira pessoa ou no manuseio de aviões. Tanto o treinamento de drones quanto a simulação de gravidade zero são auxiliados com o uso de realidade virtual. Esse jovem na tela é Palmer Luckey, é o fundador da Oculus. Em 2009, ele tinha o sonho de criar uma realidade virtual que fosse eficiente, coisa que não existia ao público na época. Um dos maiores problemas era a noção de profundidade. Porém, com materiais melhores e software mais avançado, corrigiram os erros. Logo depois de conseguir 10 vezes a arrecadação mínima com o primeiro protótipo, a empresa foi comprada pelo Facebook, tornando-se a empresa mais forte que lida com isso no mercado atualmente. Logo após a ascensão astronômica da Oculus, houve uma parceria com a Valve, outra empresa de tecnologia, e criaram também os controles de mão que deram base para a última geração de videogames de alta performance. Após a criação da Oculus em 2013, ocorreu uma corrida tecnológica para quem entregasse o melhor produto. Em 2016 já haviam vendido mais de 100 mil cópias do protótipo, e em tal ano lançaram uma versão melhor do primeiro produto. Com parcerias com a Microsoft e com a Sony, a empresa conseguiu se solidificar no mercado de games e é uma das áreas que mais cresce. Este jogo é o projeto VR Fishing, todo em 8K de resolução, sendo muito semelhante à prática original, com suas dificuldades específicas, porém sem um mundo físico. Esse jogo é um dos mais novos e mais potentes gráficos de pescaria virtual que existe. Neste vídeo são projetadas tecnologias futurísticas, as quais são vistas o uso diário da realidade virtual, impactando severamente como nós, humanos, vamos nos relacionar com outros ou com objetos até então inanimados. De acordo com a tendência de capitalismo mundial, junto à confecção popular com materiais mais baratos de óculos virtuais, a realidade virtual será cada vez mais comum e personalizada.
Também será possível mensurar dados científicos em tempo real, saber das populações de animais em geral em tempo real. Com o uso aplicado, teremos mais dados exatos sobre a natureza, sobre a civilização, que poderão ser compartilhados ao mundo. Com a alta capacidade de gravação que existe hoje, somos capazes de estar no Himalaia e depois na pirâmide do Egito em questão de segundos, sem pegar um avião. Em 2013, a Google tentou lançar no mercado internacional um óculos inteligente, porém não teve nenhum resultado bom. Agora, em 2021, a Apple planeja lançar um novo óculos inteligente para marcar o mercado internacional. Os materiais que possivelmente eles usarão serão o plástico e o alumínio. As informações serão vistas diretamente na tela. Um dos recursos mais importantes é o radar de luz, o qual consegue mapear em 3D qualquer superfície, apenas com uma câmera com sensores. Esse recurso é chamado de LiDAR. Apesar de alguns YouTubers já terem recebido o protótipo do produto, ainda não se sabe exatamente como as lentes funcionam. Apesar do CEO da Apple ter liberado certas informações há pouco tempo, é provável que o produto só seja lançado no final de 2021 ou no ano de 2022. Um dos projetos mais extensos e educativos que a National Geographic tem é a Visão em 360, tendo como intuito a preservação do bioma e a educação sobre este bioma. Initially, I just wanted to be an underwater explorer. But shortly after becoming a diver, I realized that the perfect way for me to explore the ocean was with a camera. My name is Brian Scarry, and I'm a National Geographic magazine photographer that specializes in ocean wildlife. These places are vulnerable and they're fragile, and a single bottom trawl net could tow through one of these places and destroy it for generations, and it would be gone with a whimper. Nobody would ever know that it existed. With the right amount of protection and management and love, these places will restore themselves. Apesar de sermos cercados de água, não conhecemos muito dos mares. Não há tanta conexão ainda, pois ainda estamos destruindo-no. Neste show, vemos uma produção holográfica sobre os mares. Este trabalho foi feito pelo Andrea Prince. Talvez se estivermos mais conectados aos oceanos, haverão menos degradações.
Uma das formas mais avançadas de captura de peixe está no uso de drone, para soltar a isca numa localização exata, onde há um cardume. Devido ao alto valor de certos tipos de atuns, pode ser um jeito eficaz de captura profissional ou recreativa. A Power Vision criou um drone marinho capaz de andar em alta velocidade com sensores de luz e câmera 4K. O Power Dolphin é capaz de armazenar a isca e selecionar o alvo mais provável, sendo capaz de ser muito preciso. O drone imita o movimento de um peixe maior e a isca no menor, tornando-se uma ilusão bem real aos peixes que estão por volta. Com duas lentes de 132 graus, 4 níveis de flash, com a possibilidade de gravar a pesca ou identificar tal animal. O sonar inteligente deste drone pode ser usado para gerar um campo topográfico na região a ser explorada. Pode ser usado tanto para definir a altura de montanhas ou o chão marinho. O uso de um aplicativo, juntamente com um sensor, vendido pela mesma empresa, o celular se torna um sonar de alta qualidade, capaz de monitorar a estrutura do fundo do chão marinho, vegetação, temperatura, a profundidade e o melhor de todos, aonde os peixes estão se escondendo. Podendo utilizar o sonar em modo de 90 kHz ou 290 kHz, sendo possível ajustar a sensibilidade. Em qualquer tipo de meteorologia, não atrapalharia este sensor. Estude, programe e analise os dados onde o barco passar, revelando a estrutura do fundo das águas. Assim, formando um mapa que poderá ser acessado no futuro, quando necessário.
foi oficialmente inaugurada em fevereiro de 2020. Essa fazenda de peixe tecnológica contém 3.000 metros quadrados e estará capaz de produzir 350 toneladas de peixe por ano. Se for de acordo com as previsões, somente ela corresponderá a 6% do total vendido por Singapura em 2018. É utilizado uma piscina para conter os peixes que vêm do oceano, separando-os de traços de poluição ou doença. Todo esse sistema é controlado através de sensores. O sistema que mostra na tela armazena todos os dados obtidos e com inteligência artificial para monitorar qualquer alteração, seja da vegetação, nível de oxigênio ou doenças, sendo programado para achar sinais iniciais de qualquer doença e também quando será o horário certo de alimentação diária, para não ocorrer excessos. Esse sistema inteligente faz com que diminua tanto a mortalidade dos peixes quanto aumentar a produtividade. Atrás dessa alta tecnologia empregada nessa fazenda, encontramos o entusiasmo em trazer uma população mais jovem e universitária, a fim de oxigenar o mercado milenar da pescaria.